para um texto muito conhecido, que está aqui no verso 20. Mateus 18, verso 20. É um texto bem conhecido. Está escrito assim, ó. Pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Muito bem. Esse texto, ele é muito citado quando as reuniões das igrejas têm poucas pessoas. Quando assim tem quase ninguém, aí geralmente vão querer citar esse texto, dizendo o quê? Que por mais que tenha poucas pessoas, Jesus vai se fazer presente ali. Embora isso seja uma verdade, não é isso que o texto está dizendo. Então nós vamos analisar o contexto desse texto para nós entendermos. E tudo começa aqui no verso 15. Então nós vamos ler e entender o texto. Aqui no verso 15 está escrito assim, ó. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre o seu erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve-o consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvir, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligar na terra será ligado no céu, e tudo o que vocês desligar na terra terá sido desligado no céu. Também lhe digo que se 2 de vocês concordar na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunir 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ok? Então, o contexto começa aqui no verso 15 e vai até o verso 20. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas vejam só. O texto começa. Se o seu irmão pecar contra você, ou seja, está falando aqui de um irmão que pecou contra o outro, ou seja, aconteceu algum problema ali, alguma treta, né? E aí Jesus ele dá a seguinte ordem, ele diz o seguinte, ó, vá e a sós, ou seja, não é em público, a sós com ele, mostre o seu erro. Então você, a sós, você vai mostrar o erro do seu irmão. Se ele ouvir, bom, então você ganhou o seu irmão, né? Se você foi lá, mostrou o erro dele e tal, ele admitiu o erro, então você ganhou o seu irmão. Agora, se ele não ouvir, o que Jesus vai dizer? Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, ou seja, levar para quê? Para que você tenha o quê? Testemunhas. Então ele vai dizer o quê? Leve um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmado pelo depoimento de 2. Olha só, 2 ou 3. Olha as 2 ou 3 aqui. 2 ou 3 o quê? Testemunha. Se ele se recusar a ouvi-los, ouvir quem? As testemunhas também. Conte à igreja, ou seja, agora você vai contar para todo mundo. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, então você vai tratá-lo como pagão ou publicano. Ou seja, você vai tratá-lo como uma pessoa mesmo que não faz mais parte da comunidade. Aí Jesus vai dizer o seguinte aqui no 18, ó. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligar na terra, presta atenção, terá sido ligado nos céus. E tudo que vocês desligar na terra, também será sido desligado no céu. Tudo que decidir, né? Então tudo que nós ligarmos aqui na terra, será sido ligado, desligado no céu. Para nós entendermos o contexto aqui, no caso o verso 18, vamos entendê-lo com o verso 19. No 19 diz assim, ó, também lhe digo que se 2 de vocês, presta atenção, deixa eu voltar aqui, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Ou seja, resumindo aqui, o contexto é o quê? Não é sobre quantidade de pessoas, mas sim sobre julgamento, sobre um irmão, deixa eu até mudar aqui a cor, sobre o quê? Sobre um irmão, olha só, um irmão que fez o quê? Que pecou.
ou seja, que peca, ele pecou, fez alguma coisa errada contra você. Aí sim você vai chamá-lo. Mas se não der certo a sua conversa lá, o que você faz? Aí você vai precisar disso aqui, ó. Você vai precisar disso aqui, de testemunhas, para mostrar que ele está errado. Então, esses 2 ou 3 são esses 2 ou 3 aqui. Ou seja, o que Jesus está falando? Se 2 ou 3 testemunhas concordar, presta atenção, concordar no julgamento de expulsar essa pessoa ou de absolver ela ou qualquer coisa no julgamento, quem é que vai estar lá? Jesus. Porque qualquer coisa que nós decidirmos no nome dele, ele vai estar presente. Então, se houver um julgamento e aquele julgamento for um julgamento bem feito, Jesus vai estar no meio ali. Mas se for um julgamento mal feito, Jesus também vai estar presente. Ok?